Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente dar mais um passo dentro do nosso curso de Origem da Vida. Dessa vez a gente vai falar sobre abiogênese e biogênese. Antigamente, muita gente acreditava que a vida poderia também surgir de forma espontânea, a depender de uma força vital. Abiogênese significa origem da vida de algo que não tem vida, ou seja, de uma matéria inanimada, ou seja, você tinha uma força vital, imagine aqui que essa força vital fosse aplicada nesse material e de repente surgisse um ser vivo, um dinossauro, a tomar, oh meu Deus! Galera, isso parece loucura, mas muita gente acreditava nisso. Né? Cientistas como, por exemplo, Isaac Newton acreditavam na abiogênese. Inclusive, um carinha chamado Aristóteles disse o seguinte: tais são os fatos, os seres se originam não somente do cruzamento de animais, mas da decomposição da terra. Vê que loucura, né? Ele estava lá olhando um pântano, de repente ele começava a perceber a origem espontânea de um sapo. Oh meu Deus, isso acontece. Quer ver uma loucura ainda maior? Teve um cara chamado de Helmut, que ele criou uma receita de como fazer vida. Você imagina como seria isso hoje? Você quer aprender a fazer vida? Não saia daí. Arrasta para cima e acompanha aqui no nosso canal. Imagina que loucura que seria isso. Ele disse o seguinte: colocam-se num canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas. Sobre elas espalham-se farelos de trigo e o resultado será que em 21 dias, não 20 nem 22, teria que ser em 21 dias, surgirão ratos. Então veja que depois de 21 dias, ratinhos começariam a surgir, a tomar, oh meu Deus, fazia isso em casa, dava certo. Vê que loucura. E aí muita gente acreditava sim na abiogênese, na geração espontânea. Pessoas mordiam uma maçã, uma fruta, uma goiaba e percebiam a presença de uma larva. Tomar, olha aí, tá vendo? Surgiu espontaneamente. Até que teve um carinha no século XVII chamado Francesco Redi, ou Redi, que ele fez um experimento muito simples, mas trouxe a ideia da biogênese, ou seja, para ter vida tem que ter outra pré-existente. O que é que Redi fez? Ele colocou em frascos abertos carne em putrefação, em outros ele também colocou essa carne em putrefação, mas ele vedou com a gaze. E aí qual foi o resultado? Ele percebeu que nesses frascos que estavam vedados não surgiam larvas, e as larvas só surgiam aqui. Qual foi a conclusão? Que essas larvas surgiam a partir de ovos ovopositados deixados por moscas que conseguiam entrar nesses frascos abertos. E aí, óbvio, mostrando que essa vida só surgiria se tivesse outra pré-existente, através de mecanismos de reprodução. Né? E a gente sabe hoje que essa reprodução pode não ter troca de material genético assexuada ou pode haver troca de material genético de forma sexuada. É assim que a gente garante o processo de reprodução, de surgimento de novos seres vivos. Galera, só que o detalhe é que Redi, com esse experimento, ele causou um reboliço ali na comunidade científica, todo mundo começou a entender mais, mas no mesmo período chegou um carinha chamado de Anthony van Leeuwenhoek, que fez um microscópio bem rudimentar. E ele fez a descoberta de seres microscópicos. Ele percebeu organismos que a gente não conseguia ver a olho nu. E aí você imagina, se naquela época já existia essa discussão de organismos macroscópicos surgindo espontaneamente, imagine para a galera naquela época acreditar que seres microscópicos, bactérias, poderiam estar se reproduzindo. Era inconcebível. E aí começou novamente a ideia da abiogênese, dessa vez muito mais voltada para esses organismos microscópicos. Até que veio um carinha chamado Joblot, que ele fez um experimentozinho bem simples. Ele pegou frascos, colocou um caldo nutritivo, um caldo de carne triturada ali, e alguns frascos ele deixou aberto, outros ele vedou, e ele mostrou que esses que estavam abertos se contaminavam rapidamente, mostrando que sementes vindas do ar, né, que a gente hoje sabe que são bactérias, esporos ou algum micro-organismo que conseguiria entrar nesse caldo nutritivo e contaminar.
Nesse que estava vedado, ele não conseguiu verificar, ou pelo menos no tempo que ele observou, não foi possível observar a presença desses seres. Ou seja, Joblot foi um cara que trouxe a ideia de que também seres microscópicos se reproduzem ou que dependem de outros seres vivos para poder surgir. Então ele foi um defensor da biogênese. Aí logo em seguida veio um carinha chamado de Needham. O que é que Needham fez? John Needham, ele pegou o experimento, trouxe as ideias ali de Joblot, aperfeiçoou e fez o seguinte. Ele colocou em alguns vidros o caldo nutritivo, porque ele acreditava que aquilo ali era força vital. Ele aqueceu por 30 minutos e vedou com a rolha, essa rolha de cortiça que a gente coloca, né, em um vinho, por exemplo. E aí ele aqueceu por 30 minutinhos. Com a ideia de quê? De matar os micro-organismos que estavam ali presentes. E deixou esse caldo resfriar e depois de algum tempo ele observou a presença novamente aqui de micro-organismos. Então ele mostrou que essa vida microscópica teria surgido espontaneamente. Então Needham foi um defensor da abiogênese. E aí, de forma concomitante e contemporânea, teve um carinha chamado de Lázaro Spallanzani, que ele fez o seguinte experimento, galera. Olha só. Lázaro Spallanzani, ele observou o experimento de Needham e disse assim: ei, Needham, cometesse algumas falhas aí, alguns equívocos. Se liga, preste atenção que eu vou fazer um experimento muito melhor. O que é que ele fez? Ele disse que Needham falhou ao colocar uma cortiça. Porque a cortiça, como ela é toda porosa e possivelmente ali ela já estaria contaminada, né? Cortiça é matéria orgânica. Então é muito provável que a própria cortiça teria permitido a entrada, a contaminação desse caldo nutritivo. Então o que é que Spallanzani fez? Ele quebrou o gargalo, né, desse vidro, né, dessa vidraçaria, aqueceu e vedou hermeticamente. Ramon, que é uma vedação hermética? Não entra nada, nem oxigênio conseguiria entrar. Então, após essa vedação, ele aqueceu, só que detalhe, ele disse também que esse aquecimento de Needham não era suficiente para matar todos os micro-organismos. Então, ele fez um aquecimento por um tempo muito mais prolongado. E ele mostrou que, quando ele tapou com cortiça, mesmo após esse aquecimento prolongado, surgiam micro-organismos, mostrando que, possivelmente, esses micro-organismos estavam nessa rolha contaminada ou que teria conseguido entrar de alguma forma. Quando ele fez a vedação hermética, ou seja, ele não deixou nem que o oxigênio entrasse, o caldo nutritivo, após o resfriamento, logo após, obviamente, esse aquecimento prolongado, não estava contaminado, mostrando que a vida ela não surgiria espontaneamente. Ou seja, enquanto Needham defendeu a abiogênese, Spallanzani defendeu a, nesse caso, biogênese. E aí, galera, Needham olhou para Spallanzani e disse: meu irmão, tu não estás vendo não que teu experimento aí também ficou uma bosta? Presta atenção. Nesse teu experimento, o que é que acontece? O oxigênio aqui, ó, não conseguia entrar. Se o oxigênio não conseguia entrar, Needham disse: meu velho, não tem como surgir vida porque aqui você está impedindo que uma das forças vitais pudesse também participar para que essa vida pudesse surgir espontaneamente. E sem oxigênio não tem como ter vida. Quer ver outro erro, Spallanzani? Tu aqueceu por um tempo muito prolongado, mostrando que essa força vital poderia também ter sido destruída. Então o teu experimento não chega a nenhuma conclusão. Aí Spallanzani disse: uma bosta ficou o teu, meu irmão. Tu não estás vendo que tá cheio de falha aí não, essa cortiça feiosa. E aí começou uma discussão grande na comunidade científica, um cacete entre os dois, né? Vem discussão para cá, discussão para lá. Teve uma galera que defendia uma, defendia a outra. O fato é que a gente não chegou a nenhuma conclusão concreta de como, de fato, essa vida poderia estar surgindo, de forma espontânea ou a partir de outra vida pré-existente. Até que chega um cara genial chamado Louis Pasteur e cria um experimento para, de fato, em definitivo, mostrar que a vida só surge a partir de outra pré-existente. Ramon, como foi esse experimento de Pasteur? Galera, olha para cá. Pasteur trouxe a ideia ali de Needham, de Spallanzani, colocou um caldo nutritivo, novamente em um frasco, só que detalhe, dessa vez, Pasteur, ele aqueceu esse gargalo e ele criou essa curvatura com um objetivo muito importante.
permitir que o oxigênio entre, mas impedir que micro-organismos possam contaminar esse caldo. Ramon, como assim? Olha só, galera, vê. Esse caldo nutritivo, ele precisa ser aquecido para esterilizar, para matar os micro-organismos que já existiam ali pré-existentes. E aí, quando ele aquecia, a água daqui evaporava, subia e quando chegava aqui, ó, ela acabava condensando, precipitava e virava aqui pequenas gotículas de água. Os micro-organismos que estavam no ar, imagina aqui, ó, cheio de micro-organismos, eles entravam nesse gargalozinho aqui, ó, chegavam aqui, mas não conseguiam subir essa curvatura, impedindo, obviamente, que ele pudesse contaminar esse caldo nutritivo. Mas, ao mesmo tempo, embora os micro-organismos não conseguissem subir, o oxigênio, sim, o oxigênio conseguia entrar e chegar até o caldo nutritivo. Mostrando que as forças vitais, tanto o caldo nutritivo quanto o oxigênio, estariam presentes para que a vida pudesse surgir espontaneamente. Só que ele mostrou isso e, de fato, a vida não surgia espontaneamente após o resfriamento. Aí você imagina ele mostrando esse experimento em uma convenção, várias pessoas ali, vários cientistas, pessoas influentes na época, e a turma, tá, pastor, até aí você não mostrou nada. Ele, calma, eu tenho uma carta na manga, presta atenção. Ele quebrou o gargalo, e aí quando ele quebrou esse gargalo, ele mostrou vários micro-organismos no interior do caldo nutritivo, mostrando que após quebrar o gargalo, o que é que aconteceu? Essa vida, ela veio da atmosfera, ela veio do ar. Ou seja, a vida surgiu a partir de outra pré-existente. Então, de uma vez por todas, ficou agora ratificado que a vida depende de outra sim para surgir. Ou seja, a teoria biogênese ela foi fincada, instalada, e até hoje é o que a gente sabe, que a vida só pode surgir se tiver outra pré-existente. Inclusive, galera, esse experimento de Pasteur, né, conhecido como pescoço de cisne devido a essa curvatura, trouxe aí muitas ideias e até hoje a gente usa o experimento de Pasteur, claro, que de uma maneira muito mais elaborada, com novas tecnologias, mas a gente usa, por exemplo, para evitar a contaminação de alguns alimentos, né? Um processo conhecido como pasteurização. Por exemplo, o leite que você toma ou derivados do leite precisa antes ser pasteurizado. Esse leite precisa ser pasteurizado, é uma lei. Por quê? Porque existe uma bactéria presente aí no leite, né, da vaca, que ela pode causar tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis. E aí o que é que se faz antes de comercializar? Esse leite ele é aquecido a 62 graus Celsius e depois ele é resfriado. Então esse aquecimento é o suficiente para matar essa e várias outras bactérias. E muitos alimentos eles passam por esse processo de pasteurização antes de serem comercializados. E aí de uma vez por todas fica claro que de fato para ter vida tem que ter outra pré-existente. Galera, isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.